Posso começar? Então tá, então essa é a segunda aula prática. Hoje a gente teve a apresentação da professora Andréia, então na quinta-feira a gente volta ao esquema antigo, onde tem uma aula teórica na primeira parte, aula prática na segunda. Então a gente tinha... eu passei para vocês os scripts e os inputs para fazer o exemplo do silício. Peço até desculpa que eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei meio preocupado com alguns detalhes do script, mas aí eu acho que no final funcionou. Eu acompanhei lá o grupo do WhatsApp e foi até interessante, que eu vi que a participação está bem intensa e tem até algumas pessoas que estão... Eu nem me dei o trabalho de responder, porque eu vi que tem algumas pessoas que estão realmente ajudando bastante os outros, né? Tanto na parte da instalação do Linux como nos cálculos em si. Então, eu não vou falar nomes aqui, que eu certamente vou esquecer alguém, mas mesmo assim, obrigado aí, vocês estão fazendo uma interação bem legal lá e espero que a gente continue assim. E o que eu tinha proposto era testes iniciais de convergência, densidade de estados total e projetada, estrutura de bandas, parâmetro de rede, e o bulk módulos e o cálculo do VC Relax. Esses dois últimos eu não coloquei ainda. Eu vou colocar, eu preferia fazer essa parte primeiro, ver como é que tá, e depois a gente coloca esses outros dois que estão no final. A minha apresentação, assim, aqui vocês vão ver que não estão na ordem desses tópicos, mas é só para ficou mais, como é que eu vou dizer, do meu ponto de vista, acho que ficou melhor o entendimento dessa maneira. Então eu vou colocar aqui só o input que eu tinha passado para vocês, basicamente tudo que eu falei na aula passada. As entradas nessa aula, a gente vai ter algumas outras coisas que eu vou introduzir que são necessárias para o que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho só, depois que eu passar a parte teórica, eu vou voltar nisso, de smearing, como usar, quando usar, e o número de bandas também que você coloca no cálculo. Isso é uma coisa importante que eu não falei na aula passada, mas agora vai ficar bem, bem claro. E quando você determina que um cálculo está convergido, nesse exemplo a gente vai se limitar a olhar para o convergente de energia total, o que é um fator, mas nem sempre é o que você está interessado. É mais interessante, às vezes, você olhar para a quantidade. Eu quero calcular uma energia de adsorção, quero calcular a energia de anisotropia magnética, o estado fundamental do sistema magnético. Então, assim, você olha para a energia que te interessa e vai convergindo os parâmetros. A gente vai fazer um exemplo desse também. Hoje a gente só vai olhar para a energia total, e o que eu propus lá na aula é variar a, a energia de corte das expansões da função de onda e ver o que é que acontece com a energia total. Então eu coloquei um script, eu coloquei aqui só a parte inicial do script, onde eu vou variar a energia total de 10 a 80, acho que no de vocês lá eu botei um pouco menos, mas aqui no meu, e de 5 em 5. Então, simplesmente o que esse script faz é ele reescreve a energia de corte e automaticamente procura pelo valor da energia total. Aí o que a gente vê é que ela converge razoavelmente rápida, né? Aí esse que eu estou mostrando é para um conjunto de pontos K 4x4x4. Eu vou entrar em mais detalhes nisso um pouquinho mais para frente. Então, você vê que a energia total converge razoavelmente rápido. Se aumentar o grid de pontos K, você vê que a curva é basicamente deslocada, né? Mas a convergência é bem similar. Nesse caso, você olhando assim, a gente pode dar uma sensação enganosa, porque como o primeiro ponto é muito maior do que os outros, ele fica achatado. Então, o que eu fiz também foi calcular a diferença entre o passo seguinte e um passo anterior. Ou seja, eu pego a energia total do passo 1 e subtraio do passo 0, e vou vendo como essa diferença vai se comportando com o valor da energia de corte. Então, nesse próximo slide, eu tenho o comportamento agora a curva agora refletida em relação a zero, mas assim, e você vai vendo que essa diferença de energia vai diminuindo até que ela fica da base de 10 a menos 8, dependendo do valor da energia de corte. E a pergunta é, onde eu paro, né? Então, assim, se você fizer um zoom aqui, você vê que, ó, repara que os meus valores dessa diferença de energia, eles estão em milielectronvolts, ou seja, 10 a menos 3. É bem pequeno, né? Então, vamos supor que eu queira uma convergência de 1 milielectronvolt na energia total, eu posso parar aí já
terceiro, quarto ponto, isso fica por volta de 30 Rydberg. Ou seja, a convergência depende do que você está procurando. Tem uma coisa interessante, eu esqueci de colocar, depois eu vou incluir na próxima aula, tem o grupo do Nicola Marzari, ele pegou vários pseudopotenciais do conto expresso e compilou várias tabelas e gráficos para que você não precise fazer esse teste de convergência. Você vai lá, olha o pseudopotencial que você está usando e lá você consegue determinar qual a energia de corte que você deve usar. É bem interessante, porque tem até, inclusive, uns pseudopotenciais que você olha lá e você fala, esses eu não uso. Porque ou eles têm energia de corte muito grandes, ou eles não convergem nunca. Se eu esquecer na próxima aula, me lembre que eu incluo esse slide e mando essa referência. Vou colocar também no GitHub, que é muito interessante esse trabalho deles, que facilita muito essa etapa de determinação de que parâmetros usar. E aí você vê que eu fiz com 2 tipos de ponto K, e aí o próximo teste que eu propus foi convergência também da energia total, agora com relação ao número de pontos K. E aí essa aqui é uma curva muito similar, ela converge inclusive até mais rápido, e para a energia total, para algumas dezenas de pontos K, a gente já tem ela basicamente convergida. Se você olhar esse gráfico, na direita é a mesma coisa, eu botei um pedacinho do script lá, e ele vai alterando o número de pontos K para cada iteração. Então, se você olhar esse gráfico, ele no eixo X, ele tem número total de pontos K. Que para o último ponto ali é da ordem de 13 mil pontos K. Mas tem um número ali que é 413. Por quê? Esse esquema que o Pedro mencionou do Monk-Rossbach, ele usa a simetria do teu sistema para reduzir o custo computacional da tua simulação. Ou seja, em princípio, eu coloquei, se não me engano, no último ponto é 24 ao cubo. Isso dá da ordem de 13 mil pontos K. Só que, com as simetrias que o problema apresenta, você consegue sair de 13 mil pontos K para 413 pontos K. Por quê? Tem pontos K que são idênticos. O que você faz nesse caso? Você escolhe um deles na irredutível de Brillouin e computa o peso daquele ponto K, ou seja, quantos pontos K são... Então, aquela soma lá que o Pedro mostrou na aula teórica, a soma das densidades de estados em cada ponto K, agora ela não é uma soma pura, ela é uma soma onde tem um peso que é levado em consideração, que é determinado pelas simetrias do teu problema. Então, só para ter uma ideia aqui, eu recortei a saída do cálculo, porque isso aqui... Na versão que eu coloquei para vocês, isso não aparece, porque tem uma flag lá no início nesse bloco control, que ele diz o seguinte, verbosidade do cálculo. Se você não fala nada, ela fica como baixa, ou seja, ele vai imprimir só o essencial no output. Se você escreve lá high, muda ela para high, ele vai escrever tudo no output, inclusive as operações de simetria. Se você olhar aqui, lá no início do cálculo, ele tem, esse nosso sistema tem 48 operações de simetria com inversão. E com inversão, ele acha mais 24 adicionais de translação. E aí ele diz, no primeiro aí tem identidade, o segundo é uma rotação de 180 graus no eixo 001. Aí ele vai nomeando todas elas. No final, ele dá até uma tabela das simetrias. Então, assim, esse é um ponto muito importante isso, né? Quanto mais simetria teu sistema tiver, mais barato computacionalmente vai ser o teu cálculo. Então, assim, tem Aí o que isso implica? Eu vou mostrar mais para frente, tem 2 flags que você pode desligar a simetria. Aí a pergunta fica, para que eu vou desligar a simetria e gastar mais tempo e computação se eu posso fazer mais rápido? Então, assim, depende do que você está olhando. Nós temos uma técnica, até alguém falou sobre o Vernier 90, onde você tira um Hamiltoniano type binding. A gente faz uma coisa muito parecida, só que de uma maneira direta, a gente não tem... É uma projeção que a gente faz nos orbitais atômicos, e a gente só consegue fazer isso, até o momento, se a gente desligar toda a simetria do problema. Isso é um problema técnico, não é um problema intrínseco. A gente precisa entender como ler as funções de onda e as projeções de maneira apropriada que a gente quer, com a simetria ligada. Então, tem gente trabalhando nisso, mas isso é só um exemplo de por que você pode querer desligar a simetria.
E a outra maneira, se você tem um sistema que tem muita desordem, um sistema amorfo, a gente recentemente fez um trabalho com o sistema amorfo e você não tem simetria nenhuma. Então, ou seja, o teu número de pontos cais é o quanto você colocou ali. Se eu botei 3 ao cubo, vai ser 3 ao cubo. Então, não tem simetria nenhuma para reduzir e melhorar a eficiência da tua simulação. Então, é bom ficar atento para essa questão de simetria. Aí aqui eu vou mostrar algumas coisas do input. É isso que eu falei. Esse cálculo aqui que eu coloquei, ele, se eu não me engano, é 4 por 4 por 4, ou seja, 4 ao cubo. Em princípio, eu teria 64 pontos CAS para calcular, mas se você olhar aí o número de pontos CAS não equivalente, são 8. E do lado ali, ele tem essa tabela em coordenadas cartesianas, em coordenadas cristalinas. Aí do lado tem ali WK igual. Esse WK é o peso. Ou seja, cada ponto com seu peso. Quando você for fazer aquele somatório, toda integração que você for fazer, esse peso tem que ser levado em consideração. Isso facilita brutalmente as contas que você for fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer a conta com 13 mil pontos CAS diretamente, seria muito difícil, porque eu estou fazendo num notebook pessoal, né? Então, é bom ficar atento à simetria e sempre que puder escolher estruturas que tenham o máximo de simetria possível, que esse é o número de pontos CAS que ele fez o cálculo, ao invés dos 64 que deveria ser sem simetria. Aí, como eu falei, tem essas duas flags aqui, ó. No INV, que ele desliga a simetria de inversão, ou seja, K não pode mais ser batido em menos K, isso já reduz a simetria. E o outro é o NoSym, que ele desliga todas as simetrias. A lista de ponto K é completa, né? Então, ou seja, isso aumenta consideravelmente o custo computacional e ele até que no final dá umas dicas para que isso pode ser usado. Em dinâmica molecular, provavelmente, se você deixar a simetria, deve dar algum problema na hora de evoluir a supercélula. Eu não sou especialista, mas é o que eu estou inferindo, né, em dinâmica molecular e cálculos para átomos isolados. Então, aí só, ainda nesse quesito dos pontos K, eu fiz essa coisa que eu falei, né? A curva preta eu estou com a simetria ligada, a curva vermelha eu desligo a simetria. Ou seja, eu saio de 400 para 13 mil, você vai vendo que o número de pontos K é brutal, o aumento nele, né? E aí, nessa mesma curva, eu fui para cada ponto desse, fui calculando, fui obtendo a memória utilizada. Eu não fiz a memória total, mas se vocês olharem na saída do ponto expresso, ele dá uma memória estimada, memória RAM estimada. Isso é importante porque quando você vai fazer cálculos com a capacidade de computação limitada, você tem que ficar atento a tudo isso, né? Então, eu botei a memória. Essa é a memória utilizada quando eu tenho a simetria, a curva preta, e quando eu desligo a simetria. Ou seja, rapidamente, é que esse é um sistema muito pequeno, 2 átomos por célula unitária, e o silício é um átomo leve também. Rapidamente, se for para um sistema maior, eu chego a memórias absurdamente grandes que provavelmente viabilizariam o cálculo dessa grandeza que me interessa. Então, assim, tem que ficar atento com essa coisa, a questão da memória, da simetria, para economizar computação e poder explorar sistemas maiores e o que você interessa. Então, essa foi a parte de convergência. Teria algumas outras coisas, a gente pode entrar em detalhes, mas eu prefiro fazer isso quando a gente for calcular uma grandeza. Por exemplo, aquele caso que eu falei do 2D magnético, a gente vai calcular a energia entre eles se alinhar ferromagneticamente, os dois ferros que tem na célula unitária, e se alinhar antiferromagneticamente. Então, a gente vai fazer mais testes de convergência, mas aí olhando para a diferença de energia, que é a grandeza que me interessa, porque aí eu consigo saber se esse material qual vai o ground state dele, qual vai ser a orientação magnética dele. Então, seguindo nisso, como eu falei, eu não estou na ordem daqueles tópicos que eu coloquei, a gente calcula o parâmetro de rede do silício usando o pseudopotencial. Aí eu coloquei 3 pseudopotenciais na pasta. Esse que é o Perdue-Zunger, que é um pseudopotencial LDA, e é ultra soft esse. E eu coloquei mais 2 PAW, um GGA e um outro LDA também. Aí eu só vou mostrar aqui esse e o GGA.
Então, assim, aí se você quiser fazer o outro PAW GGA para comparar, fica à vontade. Então, eu vou mostrar esses resultados e vou mostrar também para o PAW GGA. Então, assim, o que você faz, o meu script vai variando o parâmetro de rede, que é esse Azinho aí na figura da direita, e calculando a energia total. Então, ele traça essa curva, que lembra uma parábola, onde o mínimo dela vai me dar o parâmetro de rede teórico. E aí, se você ver, eu tenho ali um mínimo bonitinho, e aí eu tenho duas opções nesse caso. Uma coisa que é bem... Você pode fitar uma equação de estado ali, ou até um ajuste numérico e pegar o mínimo dela. Ou como o nosso sistema é pequeno, o que eu fiz foi na força bruta. Eu peguei agora esse mínimo que me deu na figura anterior e fiz mais uma variação bem pequena em torno dele, para obter o mínimo calculado, né? Então, isso me deu um parâmetro de rede de 10,21. Desculpa, isso aí está errado, não está em angstrom, não, isso está em Bohr. Em angstrom está do lado, 5,40 angstrom. Então, esse é o meu parâmetro de rede teórico do LDA. E aí, isso o Pedro já tinha comentado, que a gente sabe que, em geral, existe uma coisa sistemática na aproximação LDA e na aproximação GGA. E a aproximação LDA subestima o parâmetro de rede, ou seja, ele é overbind, que a gente chama, e a aproximação GGA superestima o parâmetro de rede, ou seja, é underbind, o parâmetro fica maior. Em geral, você até 5% é aceitável essa discrepância. No caso do silício, bate muito bem, é da ordem de 1%, até menos, se não me engano, por LDA. Então, assim, isso é sabido, essa questão da diferença do parâmetro de rede é sistemática e conhecida. Então, ou seja, como eu estou fazendo LDA, esse parâmetro de rede ficou menor, agora eu vou fazer o GGA, fiz a mesma coisa, uma curva inicial com espaçamento entre os pontos maior, e depois fiz uma curva mais detalhada em torno do mínimo da curva anterior. Mesma coisa, está errado ali, não é 10,33 angstrom, é 10,33 Bohr, que dá 5,47 angstrom, que é maior do que o parâmetro de rede do silício. O experimental é 5,43, algo nessa linha. Então, inclusive, essa coisa, como ela é conhecida e sistemática, você tem um paper muito interessante recentemente que usa isso para identificar materiais 2D. Porque se você pega o grafeno, por exemplo, a gente vai fazer isso. Quando você tem um material 2D, ou seja, um material que ele é em camadas, e essas camadas, a interação entre elas é fraca, do tipo Van der Waals, que a gente chama, o parâmetro de rede do... Ficou sem som, professor. Do NIST, o que eles fizeram? Eles usaram esse fato de o parâmetro de rede ser... Márcio, Oi. Travou um pouquinho quando você estava falando do material bidimensional com... Tá, deixa eu tirar a minha imagem aqui também. Tá sem som, você está falando? Tá sem som e sem imagem agora. Alô, alô. Agora voltou. Voltou, vou tirar minha imagem, que aí de repente fica melhor. Tá, então só voltando então ao material 2D. Então, eu falei dessa coisa do parâmetro de rede ser superestimado no GGA, é uma coisa conhecida. E para materiais 2D, isso se agrava. Em geral, é maior do que 5%. Em geral, não, mas assim, é sabido que para materiais Van der Waals, que você tem um material 2D, onde essa interação entre essas duas camadas, por exemplo, o grafeno, é tipo Van der Waals. Nesses casos, o GGA superestima o parâmetro de rede em mais que 5%. Então, o pessoal do NIST, esse grupo aqui, o que eles fizeram? Usando isso, eles foram eu vou falar também de uma coisa da base de dados de materiais. Eles foram na base de dados do Material Project, que calcula
todos os materiais cristalográficos já caracterizados caracterizados. Tem um conjunto de dados que é o ICSD, uma base internacional de cristalografia. Eles pegaram todos esses materiais que são resultados experimentais e o Materials Project, e calcularam o parâmetro de rede teórico usando o DFT. Aí, posteriormente, o pessoal do NIST foi lá e fez o seguinte: comparou o parâmetro de rede teórico do Materials Project com o parâmetro de rede experimental. Se isso fosse maior do que 5%, ou igual, maior ou igual a 5%, eles falaram, ó, esse é um candidato a ser um material 2D. Por quê? Sei que materiais 2D são forças de Van der Waals fraca, e o DFT não descreve bem elas. Então, eles foram lá e fizeram isso. E é impressionante como eles acertaram, acho que da ordem de 95% de acerto de materiais 2D. Depois eles foram, esses que eles encontraram, eles calcularam explicitamente e viram que realmente eram materiais 2D. Porque a identificação de materiais 2D tem vários algoritmos. Eles usaram uma maneira muito esperta para poder bypassar esses algoritmos e calcular. A gente vai ver para o grafite, a gente vai calcular o parâmetro de rede de GGA e vai calcular o parâmetro de GGA com correção. E a gente vai se deparar com esse tipo de coisa, que o parâmetro de rede teórico é maior do que esse 5%. E aí o que é curioso, como eu falei, em geral, né? Porque por alguma razão o LDA dá um resultado muito bom para o grafite, mas isso são cenas para o próximo capítulo, né? Então, aí, como eu disse, a gente calculou o parâmetro de rede, e agora com esse parâmetro de rede a gente vai calcular a estrutura de bandas no material, tá? E mais uma vez, eu botei lá 3 pseudopotenciais, eu vou calcular para 2 aqui. Então, agora o que vem de novo no cálculo da estrutura de banda? Eu não coloquei aqui, mas lá no bloco control, você vai ter que o cálculo vai ser bands em vez de SCF. Obviamente que você tem que fazer um cálculo SCF antes, autoconsistente, ler o potencial desse cálculo para fazer o cálculo de bandas. E aí o que você tem aqui é o seguinte: essa aqui é uma coisa nova que não tinha nos outros inputs, que é o número de bandas que eu quero que o meu cálculo faça. Se você olhar no output do expresso de um cálculo SCF, ele dá o número de bandas que ele dá, é o número de bandas de valência, no silício, no caso. Porque como o silício é um semicondutor, ele só usa as bandas de valência no cálculo autoconsistente. Tá? Então, quando você vai lá no input, se você olhar aqui, ó, número de estados de Conchan é basicamente o número de bandas que ele está fazendo o cálculo. Então, ele só tem 4. Eu tenho 4 bandas de valência no silício. Então, ele só faz o cálculo com essas. Quando é um metal, ele usa 20% acima do número de bandas de valência, né? É 20 ou 25, eu não tenho certeza. Mas ele usa um pouquinho mais, porque para o metal você pode ter ocupação desses estados, então assim, você tem que ter bandas vazias ali. Agora, no caso do silício, não, ele só usa 4. Se eu fizesse o cálculo de banda com esse número, eu só teria as bandas de valência. Então, ou seja, eu aqui aumentei para 8, eu tenho as bandas de valência e mais 4 bandas de condução. Aí, aqui, esse é o cálculo SCF. E voltando aqui agora, o que eu faço? Eu vou dar o caminho onde eu vou calcular os autovalores no espaço recíproco. Então, esse caminho é o caminho de alta simetria. O Pedro deve ter mandado para vocês a referência, inclusive a que está aqui, a do Curtarolo, um paper onde ele coloca todos esses caminhos para diversas estruturas de banda. E aí aqui você tem, eu fui de gama para X, de X para W, W para K. E agora, essa versão nova do ponto expresso, você simplesmente coloca o ponto, aí você diz o número de segmentos que você tem. Aqui, ó, eu tenho 11 segmentos, de gama para X, X para W, W para K, e assim vai. E dá as coordenadas, no meu caso tem coordenadas cristalinas da rede recíproca, o gama é 000, o X meio, 0, meio, e assim vai. E dou o número de pontos entre cada segmento. Aí esse aqui é um ponto que eu quero comentar. Então, assim, aí você dá lá, você vê que eu coloquei 20 pontos entre cada segmento. Isso, em princípio, não está errado, mas se você for fazer um sistema grande, você quer, como é que eu vou dizer, usar o mínimo de pontos possíveis e mantendo a mesma densidade. O que eu quero dizer? Se você reparar na figura ali de cima, onde você tem o caminho, se você olhar o caminho gama X e o caminho
gama K, eles são ligeiramente diferentes. Né? O módulo, a distância, vamos botar assim, entre gama X é maior do que gama K. Ou seja, eu precisaria de menos pontos para descrever gama K do que gama X. Não precisaria ter a mesma densidade. Nesse caso eu coloquei porque assim, a conta é tão rápida que não valeria a pena eu ficar determinando qual o número de pontos que eu preciso para ter a mesma densidade entre cada caminho. Depois o quanto expresso vai, o bend.x do quanto expresso, ele é interessante por causa disso. Ele ajusta isso, ele pega os módulos e divide, então você fica com a banda bonitinha, espaçada. Um caminho maior, quando ele é maior, e um caminho menor, quando ele é menor. Eu vou mostrar a estrutura de banda e vocês vão ver. Então, isso é importante. Quando você for fazer um sistema grande, onde seja muito custoso computacionalmente, é interessante você usar o mínimo de pontos K possível. Outra coisa que dá para fazer também, se você, por alguma razão, estiver estourando memória e tal, você pode quebrar esses caminhos, né? Faço gama X, aí depois faço XW, depois eu concateno eles fora. Isso é possível, porque esses cálculos são todos independentes, né? O cálculo da estrutura de bandas usa um cálculo autoconsistente antes. Depois disso, cada ponto K é independente, então não preciso me preocupar. Então, aí... só voltando lá, eu tenho os caminhos, então eu vou calcular a estrutura de banda. Faço o cálculo da estrutura de bandas, e aí depois eu faço eu botei lá no script, eu rodo esse bend.x, que produz um arquivo que é si.bend.gnu, que você consegue plotar diretamente no XMGrace ou no GNUplot. Mas eu mandei para vocês também um scriptzinho em Python, que gera esse gráfico aí. Um script em Python, ele plota ao longo dos caminhos. Na verdade, eu acho que eu me confundi aqui, ele não está fazendo, tá vendo? Os caminhos estão todos iguais. Tem alguma coisa... depois eu posso dar uma olhada nisso. Ele plota ao longo dos caminhos, aí ele coloca umas linhas verticais só para determinar quando você está saindo de um para o outro, e dá o valor do gap, né? O gap que a gente obteve é 0,46, 0,47. Ou seja, para quem lembra lá, o gap do silício é da ordem de 1,2 EV, ou seja, nós estamos bem abaixo, menos da metade do valor do gap do silício. Isso também a gente sabe que o DFT tem essa característica de subestimar o gap dos isolantes semicondutores, mas agora a gente pode comparar com outras contas. Uma coisa que a gente pode fazer é isso. Eu sei que não dá para comparar diretamente com do experimental, mas eu vou comparar com outras contas. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre a estrutura de banda, os detalhes, onde está o gap, por que a gente sabe que isso é um isolante. O Pedro já falou disso, mas eu vou falar mais um pouquinho. Então, aí agora o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito, muito conveniente, que são essas bases de dados de materiais. Existem agora uma dezena delas. Essa aqui, do Aflow, é uma das maiores, e só para materiais 2D. Aquilo que eu falei lá do Materials Project, que eles pegaram a base do ICSD lá e calcularam todos os materiais que estão lá, o Aflow foi o primeiro a fazer isso. Ele pegou todos os materiais já reportados, a estrutura cristalográfica, e calculou a estrutura de banda, a densidade de estados, várias propriedades, né? E ele disponibiliza. Aí você vai lá aqui, ó, nessa entrada, aí você coloca silício e o número de espécies 1. O que você vai obter é uma lista com vários, e eu escolhi um deles aqui. Então aqui, você vê logo de cara aí em cima, você vê SI2, e tem a entrada dele nessa base cristalográfica lá. Então, aí ele dá a estrutura a estrutura cristalina que ele fez o cálculo, que é idêntica à nossa, e da estrutura de banda. Aí, se você olhar a estrutura de banda dele, você tem, visualmente, ela é muito parecida com a nossa, mas os caminhos e tal, o dele você vê que os caminhos estão proporcionais. A gama X é maior do que XW e assim vai. Então, você tem os caminhos proporcionais e o gap dele. O gap dele é 0,61 electron-volt que ele obtém. Diferente do nosso. Aí, qual a razão disso? É porque, se você for olhar lá no cálculo, a Flow sempre usa potenciais GGA. Ou seja, o gap do GGA, em princípio, é diferente do gap do LDA. E aí foi por isso que eu botei o outro pseudo-potencial, para a gente fazer o cálculo da estrutura de banda com o potencial GGA.
E aí o que a gente obtém é uma estrutura de banda muito semelhante à do LDA, só que agora você vê que o gap está em melhor acordo com o cálculo do A-Flow, porque os dois estão usando o mesmo pseudo-potencial. Então, assim, você usa o mesmo pseudo-potencial. O A-Flow ele usa o VASP, que é um cálculo de ondas planas. Necessariamente você tem que ter resultados muito parecidos, né? Então, usando o pseudo-potencial GGA-PAW, a gente tem um resultado bem parecido com o A-Flow. E isso é uma ferramenta interessante quando você está nessa fase de testes e utilizar isso para ganhar confiança que você está fazendo as contas certas e comparando com esses resultados já existentes. Depois eu posso colocar lá também outras bases de dados, tanto para materiais 3D, como a Flow Materials Project, como para 2D também. Tem algumas. 2D tem umas 4 bases de dados, tá? Então, aí agora só fazendo alguns comentários sobre a estrutura eletrônica desse material. A gente sabe que o silício é um semicondutor. E ele é definido semicondutor com base no tamanho do gap dele. O gap experimental dele é 1.2. A gente obtém aqui algo da ordem de 0.6, que é metade do valor experimental. Mas a gente vê que ele, além de ser ele é um semicondutor de gap indireto, ou seja, o topo da banda de valência está em gama e o fundo da banda de condução está ali entre gama X, ou seja, é de gap indireto. E essa é uma maneira. Você olha para o material, o nível de Fermi, a gente colocou ele no topo da banda de valência, mas ele é meio arbitrário. Você poderia colocar em qualquer lugar no meio do gap, né? Então, sim. Para metais, não. Para metais, você tem que integrar, e a gente vai falar disso quando for para o ferro, e calcular o número de elétrons até ocupar a banda inteira. Tá? Então, só de bater o olho, sabendo onde está o nível de ferro, você consegue ter uma ideia você consegue saber se o material é semicondutor, ou isolante ou um metal. E agora vamos olhar para a densidade de estados. Mais uma vez, a densidade de estados eu calculei aqui usando o LDA. E aí, se você olha para a densidade de estados, você vê assim, ela tem um caráter bem oscilatório. Eu vou mostrar no próximo slide uma comparação, mas você vê ali que no zero, que é onde está o meu nível de Fermi, você não tem estado nenhum, em perfeito acordo com essa estrutura de bandas aqui, né? Se eu for ali no nível de Fermi, no meio do gap, eu não tenho estado nenhum, então não posso ter nenhuma densidade de estados ali. Tem um slide onde eu boto as duas juntas, que fica mais fácil de entender. Aqui eu só quero falar só sobre a densidade de estados. A densidade de estados é algo que, assim, em geral, para você ter uma densidade de estados suave, você precisa de muitos pontos K. E aí tem um parâmetro que eu botei lá só, sem fazer maiores comentários, que é o smearing, né? Porque, em princípio, essa figura deveria ser um conjunto de quase funções delta, né? Aí o que você faz é que você coloca um parâmetro para evitar esse comportamento e acaba que ele dá um alargamento nessas curvas. Só que você tem que ter cuidado, tem que olhar para o parâmetro, para o que você quer ver, porque, por exemplo, se eu usasse um smearing muito grande, esse gap de 0,59, talvez ele nem aparecesse. Às vezes acontece dele juntar dois picos, tá vendo? Tem um pico imediatamente à esquerda do zero e um pico imediatamente à direita. Se o meu valor de smearing é muito grande, ele junta esses dois picos e o meu material, que é um semicondutor, vai parecer um metal, né? Então você tem que tomar cuidado com o valor. E além disso, você coloca um valor baixo do smearing, em princípio, você tem que mexer com ele. Tem que ter muitos pontos K no cálculo de densidade de estados. E aí eu faço a comparação aqui, ó. No primeira simulação, na preta, que é a mais suave, que é a que eu mostrei aqui anteriormente, eu tenho 40 ao cubo em pontos K. Na outra, eu tenho 20 ao cubo, que já é uma quantidade de pontos K significativa. Mas você vê, ó, as oscilações são muito maiores comparadas com a 40 por 40. E se eu aumentasse mais ainda, isso ia ficando mais suave, cada vez mais suave. Então, aí você, mais uma vez, tem que saber o que você quer e aumentar o seu número de pontos K de maneira, dentro da maneira razoável para observar a quantidade que você queira. Por exemplo, o grafeno, é muito difícil você olhar o gap dele na densidade de estados, porque o gap dele é muito pequeno, com o spin-órbita, né? Quando você tem um spin-órbita, aparece um gap minúsculo. Você não consegue enxergar na densidade de estados. Então você olha para a banda, e na banda você ainda consegue ver. Aí aqui no próximo slide eu faço aquilo, coloco os dois juntos, né? Então agora eu tenho
a banda à esquerda, mesma banda que eu estava mostrando antes, só que agora é a banda LDA, tá? E a densidade de estados à direita. Então, só para você ter uma ideia do que é a densidade de estados, vamos colocar assim, se eu traçar uma linha horizontal, essa linha azul, e contar o número de estados, é basicamente é lógico que você tem que imaginar, porque aqui eu estou olhando só para um caminho, né? Quando você vai fazer densidade de estados, você tem você pega toda a banda, é como se você estivesse cortando a superfície de Fermi do material, entendeu? Então você tem um número de bandas, e basicamente a densidade de estado é contar esse número de bandas que cruzam um determinado valor de energia, tá? E mais uma vez, quando eu olho lá, ó, minha densidade de estados está em perfeito acordo com a banda. Eu não tenho densidade de estados no zero e eu não tenho estados na banda também no zero. Aí aqui vale a pena, aqui, o que eu falei, isso, ó, tá vendo? Se você focar só na região do zero, eu não tenho estados, eu não tenho densidade de estados também. E agora tem uns detalhes que você pode olhar para a estrutura de banda e você vê, tá vendo que tem um pico bem acentuado na densidade de estados? Isso, em geral, está relacionado com alguns estados flat na estrutura de bandas. Para alguns materiais, eles têm até o que eles chamam de singularidade de Van Hoff, que é basicamente uma banda flat, onde quando você vai para a densidade de estados, tem um pico gigantesco ali. Então, para o grafeno isso existe, tem uma figurinha, eu até incluí agora no final, como a Andrea falou sobre grafeno, se você olhar, ali perto do ponto M, você tem uma banda quase flat. E aí, quando você olha para a densidade de estados, você vê que tem um pico bem acentuado ali também. No próprio ponto M, também um pouquinho mais para baixo em energia, por volta de menos 2,5 EV, a mesma coisa acontece. Tá? Então, assim, a densidade de estados te dá informações, mas tem hora que você necessariamente, combinando os dois, densidade de estados e estrutura de bandas, tem uma quantidade de informação muito alta para analisar. Então, seguindo, a outra parte agora, eu fiz no slide anterior, eu botei a densidade de estados total. Nesse slide, eu estou colocando a densidade de estados projetada, tá? Ou seja, o que eu faço? Eu pego as minhas funções de onda lá e projeto ela em orbitais tipo S, P e D. Que aqui o D não tem para o silício, está muito lá em cima, então nem incluí. Então, o que acontece? Você consegue saber qual o caráter da banda em determinada região. Você vê aqui que essa banda aí entre 0 e menos 5 eletronvolts é composta majoritariamente de estados P. Aí quando você vai para ali, mais ou menos por volta de 7,5, onde você tem esse pico bem acentuado, você vê que é bem dividido, né? Você tem uma hibridização bem grande entre S e P naquela região. Então você pode, com isso, analisar a tua estrutura de banda, saber quais orbitais que contribuem, porque quando você sabe isso, você pode até fazer um design de um material que melhore uma determinada propriedade. Vamos supor que você queira tirar os orbitais P da proximidade do nível de Fermi. Você pode imaginar um outro material que interaja com esses orbitais P, que pode mover ele ou para cima ou para baixo na escala de energia, e você melhora, ou você tem uma propriedade diferente do que você tinha anteriormente. E aqui, só o que eu vou fazer também é o seguinte: você pode ter essa informação da projeção da densidade de estados na estrutura de banda. A gente chama de banda projetada. Eu vou botar um exemplo disso para o grafeno, porque o grafeno é muito mais claro. O grafeno, quando você vai para essa banda aqui, essa que cruza aí fazendo essa dispersão linear, ela é uma banda PZ. E essas outras que estão fora, ela é uma banda PX e PY. Então, assim, fica bem separado os dois grupos, é mais fácil de ver. Quando a gente for fazer o exemplo do grafeno, pode até não ser nesse próximos scripts que eu vou mandar para vocês, mas em algum momento eu vou colocar para a gente fazer a estrutura de banda projetada, onde eu vou ter a informação se aquela banda é majoritariamente PS, PX, PY ou PZ. Né? Então, assim, e o do grafeno é um dos melhores exemplos para poder observar isso. E aí aqui, então, eu vou terminar agora, vou abrir para vocês perguntarem. Eu vi que tem muita pergunta no grupo lá do WhatsApp, algumas pessoas mandaram e-mail, mas eu confesso que respondi algumas, mas depois veio uma quantidade tão grande que eu sugiro que vocês façam esse tipo de pergunta inicialmente no grupo do WhatsApp lá, e aparentemente a interação está muito boa, o pessoal está ajudando muito um ao outro lá.
e depois, se a dúvida não for sanada, aí entra em contato com a gente. O que eu vou passar para a próxima parte vou passar para o ferro BCC. É um átomo por célula unitária, vou fazer a estrutura de banda sem polarização e com polarização de spin, ou seja, agora a minha estrutura de banda vai ter, além da parte não magnética, eu vou ter uma estrutura de banda para spin up e uma estrutura de banda para spin down. Tá? Em geral, elas são muito parecidas, quase que um rigid shift, mas não necessariamente é sempre assim. E a estrutura de banda spin polarizada, densidade de estado total e projetada também, com e sem polarização de spin, que aparece uma característica interessante na densidade de estados sem polarização de spin para o ferro. E também o grafeno. Estrutura de banda, vou ver se eu consigo preparar o da estrutura de banda projetada, e densidade de estado total e projetada, e o que eu quero fazer é isso, um diagrama de fase do carbono na forma diamante e o carbono na forma do honeycomb, que é o grafeno. FON não está aí, mas eu acho que eu prefiro, eu devo passar o script para vocês depois que o Pedro comentar sobre isso na parte teórica. Então, agora eu vou abrir para dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, está aberto agora para... Deixa eu... Tem alguém me esgotando? Ah, ok. Escutamos sim, Márcio. Já tem algumas perguntas aí. Eu pensei que tivesse caído, mas eu estou falando sozinho aqui. Acho que... Tá. Então, como é feita a separação dos orbitais no programa? Basicamente, o que o programa faz é o seguinte, ele faz uma mudança de base. Você sai dos orbitais, das funções de onda, como é que eu vou dizer, de ondas planas, e você projeta em orbitais do tipo atômico. E, na verdade, esses orbitais são esféricos harmônicos cúbicos, né? Então, é basicamente isso. Você faz uma mudança de base, pega as projeções os pesos dele, e com isso você consegue obter a densidade projetada. Tá? A distribuição eletrônica é calculada em T igual a zero. De Jardiel, com certeza. Isso muda, a rede expande com a temperatura, mas no nosso caso aqui, tudo é feito a T igual a zero. O máximo que a gente consegue colocar é uma temperatura eletrônica, mas que não vai influenciar nisso que você está falando. Isso realmente vai ser quando a vibração da rede que vai alterar o parâmetro de rede. Mas isso, para introduzir isso no DFT, você consegue ter alguma informação, mas é bem difícil, Danilo. É bem difícil essa parte. Como pode-se usar a P2 e a DOS para analisar a hibridização? Então, nesse caso, o que facilita mais é a estrutura de banda projetada. Porque o que vai acontecer? Você vai ter os pesos para um caráter S e um caráter P. Quando você faz isso na banda projetada, o que você tem é simplesmente uma mudança de cor. Vamos supor que S é vermelho e P é verde. Quando a gente tem uma hibridização grande, no meio vai ser um degradê entre verde e vermelho. Na densidade de estados, você consegue olhar se você tem estados na mesma região de energia. E eles podem estar hibridizando, mas assim, é um pouco menos claro. Mas quando você faz essa projeção, fica bem mais claro de ver a hibridização entre os dois. Não, o número 11 é o número de segmentos e o número de pontos de alta simetria. Cadê? Dá para ver a minha tela? Dá. Então, aqui é o número de segmentos, aqui, ó, gama L, LU, o X é o número de segmentos. Então, você vai ter... isso, na verdade, é o número de pontos, que vai sair do gama para o E, do gama para o X, do X para o W, do W para o K, tá? Faz cálculo de propriedade de transporte. O Conde Expressa tem uma plataforma que se chama PW Conde. Eu nunca usei, eu não sei como funciona, mas o que o pessoal fala é que é muito custoso computacionalmente. Tem outras maneiras mais
mais computacionalmente eficientes de fazer. Inclusive, alguém falou sobre o Vanier 90, a gente faz uma metodologia, uma colaboração que eu tenho com o professor Nardelli, lá do Texas, que a gente extrai uma base tipo TimeMiner, igualzinho se faz no Vanier 90, e com essa base a gente consegue fazer transporte, com um custo computacional muito inferior ao PW-Conde. Então, assim, dá para fazer usando o PW-Conde, mas eu não tenho nenhuma experiência com esse código. Em qual dos arquivos eu vejo as coordenadas de .k para plotar? Essa é uma boa pergunta, Alan. O que eu fiz? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode instalar o XCrisDen, e aí o XCrisDen é muito conveniente, porque com o XCrisDen você abre o input do conto expresso. E aí lá no XCrisDen, ele vai te dar a tua zona de brilhões, exatamente essa figurinha que está aqui na tela agora. Ele vai te dar. Aí chega lá, você seleciona gama L, LU, tá? Ele vai te dar o caminho, tá? Ou você pode fazer da maneira que eu fiz, que foi o seguinte, eu entrei no site para esses sistemas, né? Você pode fazer isso. Eu entrei no site do Aflow e lá eles dão o caminho que eles usaram. Então, eu simplesmente peguei os pontos de lá, mas nesse paper que o Pedro mandou, do Curtarolo, ele tem lá também os pontos. Ou seja, o caminho mais fácil é esse. Se você está fazendo uma conta que já foi feita, se é um material simples, você vai lá e pega no Aflow, fica tudo bonitinho. Mas se não, aí você pode usar esse esquema do XCrisDen e gerar seus próprios pontos. Então, o William está pedindo aqui uma questão do Linux, né? Isso é realmente... Eu vou fazer o seguinte, eu fazer um vídeo, acho que ficaria até ruim, porque eu sou usuário de Linux, mas já há bastante tempo, mas assim, eu não sei qual seria a rota mais fácil para você aprender. Mas eu vou procurar uns tutoriais, que tem muitos tutoriais a respeito do Linux, por isso que eu nem me preocupei em colocar. Vou ver se tem algum que eu considere mais apropriado e mais didático, e vou tentar colocar no site do GitHub lá, tá? Essa questão do Linux. Scripts para calcular a massa efetiva dos elétrons usando o cálculo de estrutura de banda. Certamente tem, o Rafael, script para isso. Eu posso dar uma olhada. Em geral, o problema da massa efetiva é que você tem que fazer cálculo com um número gigantesco de pontos K. Mas, assim, com certeza tem algum script em Python para isso. Eu posso ver se eu acho, porque teve alguém que me perguntou isso já tem um bom tempo, mas eu posso tentar procurar isso. Ah, Teldo, boa pergunta essa daí. Então, eu vou fazer um tutorial para compilação dos pseudopotenciais. Por quê? Eu trabalho muito com sistemas magnéticos e com spin-órbita. Se você for no site do Ponto Expresso, são poucos pseudopotenciais relativísticos lá que tem spin-órbita, né? Então, ou seja, eu raramente vou lá e pego um pseudopotencial da página do Ponto Expresso. Eu baixei a PS Library 1 0.2 e compilei elas no meu computador. Eu vou fazer um script, um tutorial para compilar, porque se você ficar só dependendo da página, tem essa outra página que eu falei, do grupo do Marzari, eu vou disponibilizar lá, eles têm outros pseudopotenciais e tem os testes deles. Mas mesmo assim, é sempre bom você ter a PS Library compilada, não dá muito trabalho, e depois utilizar da maneira que você quiser. Tem como ter estudo de banda, alguma efeito de temperatura. O cálculo BSE pode ser feito no Ponto Expresso. A questão da temperatura é difícil. O que você faz é algumas maneiras indiretas. Você tenta estimar qual seria o parâmetro de rede a uma determinada temperatura, e aí você usa simplesmente a expansão térmica e vê como isso altera a estrutura de banda. Mas é difícil. E o cálculo BSE pode ser feito no Yambo. O Yambo faz cálculo BSE. Eu não tenho muita experiência, mas é possível fazer o BSE no Yambo. Serão postados slides 5, 6 e 7. Eu acredito que isso seja da aula. Eu não mandei os meus para o Pedro ainda, eu vou mandar os slides da minha aula para ele colocar lá também. Sim, vamos mandar por e-mail. Tá. Que muda no input do band structure quando temos uma descontinuidade de pontos K. O de número 20 passa a ser 1.
ele vai interpolar, ele vai colocar um ponto no meio ali, Danilo. E para ter um ponto K, então, isso é uma outra coisa. Quando você tem uma célula unitária, uma célula unitária muito grande, que o espaço recíproco, como ele é inverso do 2π sobre A, ele fica muito pequeno. Ou seja, então você precisa de poucos pontos para poder descrever ele de maneira apropriada. Então, pode ser que em algum momento você precise ter mas é só quando você tem um sistema muito grande que você faz isso. Mas se você botar ali de 20 para 1, ele vai interpolar um caminho ali e vai te dar os autovalores desse caminho interpolado. Não vai ter muito problema, não. O Pablo está perguntando, no caso de um não metal ligado com semimetal, normalmente é uma hibridização dos estados de 2π, né? Nesses cálculos que estamos... Você quer ver a hibridização do 2π do ZNO com o 3D do... Então, você pode olhar para, como eu falei, para a densidade de estados, você vai ter uma ideia, se eles estão na mesma região de energia e tal. Mas, olhando para essa coisa da densidade, da estrutura de banda projetada, talvez seja um pouco mais, ainda qualitativo, né? Você olha e você tem uma ideia. A maneira quantitativa de ter a noção da hibridização, tem como calcular uma coisa que chama função de hibridização, mas isso eu nunca vi sendo feito no Quanto Expresso. Eu posso tentar olhar isso, se alguém tem alguma implementação para fazer isso, mas eu nunca vi. Então, alguém colocou aí o Materials Cloud, esse é a base do Alexandre, do Nicolas Marzari. Então, tem uma base de dados 2D, e se eu não me engano é no Materials Cloud que ele tem essa coisa que eu falei dos pseudopotenciais, mas eu vou botar direitinho lá no site, no GitHub. Como o programa reconhece que o sistema é metálico, isolante ou semicondutor e estabelece o número de bandas no output do... Então, Cláudio, se você não fala nada, ele vai assumir uma ocupação que ele chama fixa. Ele não vai botar smearing nenhum. Quando você bota smearing, ele vai assumir que é um metal, vamos botar assim. Mas o que acontece é que, no nosso caso do silício, ele não é metal e eu coloquei um smearing lá, né? Então, ele vai fazer uma integração, mas vai obter o número de elétrons normalmente, mas acontece em alguns casos de você não dizer e ele reclamar. Isso acontece, deixa eu pensar num exemplo aqui. Por exemplo, eu acredito que ele tem como calcular a distância entre dois autovalores de energia, né? Se elas forem muito pequenas, ele assume que é um metal, e às vezes ele reclama, o código dá uma mensagem de warning, dizendo que isso aqui isso aqui é um metal, eu não posso usar ocupação fixa. Tem alguns casos, eu posso dar uma olhada, um caso mais específico assim, sobre isso, mas ele dá um aviso. O link do WhatsApp, se alguém puder passar aí o link do WhatsApp aí pelo chat. E o Juan trabalhando com materiais multiferróicos. Queremos saber o sendo potenciais que como funciona o nosso programa. Quando procuramos... Então, isso aí é uma coisa. O pseudopotencial, se você olhar lá na PS Library, ele vem assim, ele te dá o pseudopotencial, inclusive os pseudopotenciais PAW, eu não sei se vocês notaram, no output, no pseudopotencial, ele dá uma sugestão de energia de corte lá. Mas ele vem escrito claramente, não nos responsabilizamos por nenhuma conta feita utilizando esse pseudopotencial. Então, não há outra maneira a não ser testada. Você testa. Um passo agora, como eu falei desse site do grupo lá do Nicolas Marzari, ele testou vários. Então, ou seja, já é uma ideia de você olha para o pseudopotencial, olha para as contas que ele fez, eu vou passar o link e como ler aquelas coisas, já é uma ideia para você eliminar alguns são claramente ruins, né? Mas infelizmente você tem que fazer a conta, olhar uma propriedade que você conhece, que já é conhecida do cálculo, e testar, né? Não tem muito esse pseudopotencial, logo de cara eu já sei que ele é ruim, né? Não há uma receita clara. Você testa, olha parâmetro de rede, estrutura de bandas e vê o que está... Então, o programa que... A estrutura que mostra a zona de Brillouin. Então, sem sombra de dúvida,
é o X-Crisden. Para você visualizar a zona de Brillouin é o X-Crisden. Para visualizar a estrutura cristalina, tem o Vesta. O Vesta é muito bom. É mais simples, é bem direto, Vesta. Eu vou botar no GitHub lá o link para o Vesta. Então, às vezes ele dá um probleminha para instalar no Linux, mas em geral funciona. Mas para visualizar a zona de Brillouin, sem sombra de dúvida, é o X-Crisden. Você abre o input e aí tem certeza se o teu input está correto ou não. Ô, Márcio, eu posso, alguma aula mais para frente, falar um pouco de supercélula, e aí eu mostro no XCrisDen alguma dessas estruturas e Tá. mostro algumas funcionalidades também. Tá, não, beleza. O X-Crisden é muito conveniente. Pode rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo no input? Não. Você faz um cálculo SF e depois faz um cálculo de bandas. Inclusive, tem que tomar cuidado que se você não salvar, ele cria lá, nos nossos exemplos, ele criou lá um silicon.save, onde estão todas as funções de onda ali escritas, os potenciais. Se você fizer um cálculo de bandas em cima do cálculo autoconsistente, ele reescreve tudo, tá? E aí tem que tomar um cuidado sério, porque às vezes você faz isso, não lembra, e depois vai lá calcular, vamos supor, densidade de estados. Calcular a densidade de estados a partir de uma conta de estrutura de banda não faz sentido nenhum, né? Porque a distribuição de pontos K é ao longo das linhas de alta simetria. Então não tem sentido nenhum você fazer isso. Aí, às vezes tem que tomar cuidado, porque a pessoa esquece que reescreveu os potenciais do cálculo de bandas e vai lá e calcula uma outra coisa. E aí fica uma coisa maluca, não serve de nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser um por vez. Faz o cálculo de SF e depois o cálculo de banda. Tá? O Vesta roda via Vine no Linux. Eu não sei. Eu sei que eu já vi pessoas usando. Eu nunca instalei o Vesta diretamente no Linux. Então não sei, Wagner, como é que é. Mas sei que dá para fazer. Mas o X-Crisden é só apt-get install e X-Crisden. Ah, tá, desculpa, você está perguntando, tá. Eu não sei, eu não tenho certeza, então. Mas eu já vi o pessoal usando no Linux normal, Ubuntu. Uma instalação Ubuntu estava lá, mas se eu via Vine, eu não tenho certeza. Ah, ok, não tenho certeza. Mas eu vou colocar esses links lá no GitHub, assim como os outros exemplos pra gente seguir. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Então, se não, Pedro, você tem alguma coisa para falar? Não, podemos... Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui. Então, calcular as bandas... Vai calcular as bandas e o quanto expresso calcula tudo. Eu não entendi o que é tudo. O que ele calcula é o seguinte, ele pega, você faz o cálculo autoconsistente, lê o potencial desse cálculo, e ele vai imprimir um arquivo lá no silicon.save. Aí depois você roda aquele bands.x e ele vai imprimir um outro arquivo onde ele tem todos os autovalores e os pontos K para você plotar a banda. E aí você só precisa plotar a banda de maneira apropriada. Tá? Então, esse é o ponto expresso, já solta isso direto. Esse bands.x, em princípio, você não precisa nem fazer ele. Se você quiser extrair direto, dá para fazer. Mas ele é bem conveniente, eu uso bastante. Ok, então tem mais, se não tiver mais alguma pergunta, encerramos por hoje. Falou, então, obrigado aí todo mundo, até a quinta-feira. Todos, até quinta-feira.